capítulo 15. Gênesis, capítulo 15. Vamos ler apenas o versículo 1. Gênesis 15, verso 1. Depois mantenha sua Bíblia aberta nesse capítulo, vamos ver mais detalhes aqui. Bom, vamos analisar juntos sobre o grandíssimo galardão, na vida de Abraão. Então vamos ler o primeiro versículo, depois ter uma palavra de oração, pedindo que o Espírito do Senhor nos oriente nessa reflexão da palavra. Gênesis 15, verso 1. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Até aqui. Vamos orar. Pai, nesta oportunidade que nós nos reunimos, ela é uma ocasião muito especial, porque é o reunir do teu povo. Agora, Pai, quando estamos com a tua palavra aberta, traga luz sobre essa verdade, nos dê, Pai, espírito de sabedoria e de revelação, para vermos além da letra a Ti. Pai, que mais essa reunião não se constitua apenas em mais um conhecimento da palavra, mas que sejamos então tocados pelo Senhor, que Cristo, Ele seja acrescentado em nossas vidas, pela exposição da palavra, pelo mover do Teu Espírito. Nos dê sabedoria para compreender o que Tu dizes na Tua palavra, nos dê também uma memória que seja fecunda e fértil para guardarmos, retermos tudo aquilo que ouvirmos. Pai, cuida deste ambiente para que seja um ambiente onde haja concentração da nossa parte, que Teu Espírito, Pai, seja a única voz a ecoar nesse tempo. Nós entregamos nas Tuas mãos, ó Pai, a Tua palavra, abre os céus para nós, fala conosco, em nome de Jesus oramos. Amém. Aqui, irmãos, observa aqui que depois, a primeira palavra aqui no versículo 15, depois destes acontecimentos. Que acontecimentos que são esses? O contexto todo aqui é que Abraão está voltando da matança dos reis, porque o Senhor o concedeu tudo em suas mãos, então ele foi aquele que venceu todas essas batalhas. Agora, interessante, irmãos, que como o assunto hoje será o grandíssimo galardão, ou como está aqui nas versões atualizadas, o seu galardão será sobremodo grande. Essa palavra galardão, no original, a ideia aqui de recompensa. O Senhor diz lá em Hebreus 6, versículo 10, que Ele não é injusto para esquecer do vosso trabalho. Então, o nosso Pai Celestial, segundo Hebreus, capítulo 11, verso 6, que Ele ama galardoar os seus filhos. Agora, não podemos esquecer desse detalhe, galardoar os seus filhos. Agora, Deus, Ele nos torna filhos no Filho. Nós sabemos já, toda a nossa experiência, aqueles que de fato ganharam uma experiência de novo nascimento, ou de regeneração, ou de nova vida, ou de troca de coração, sabemos que envolve, não, por exemplo, a nossa aceitação por aquilo que Cristo é, mas é a nossa crença naquilo que foi realizado em nosso benefício, é que nós tornamos filhos de Deus. Tenho dito aqui algumas vezes, não é nós aceitando Jesus, é nós crendo em Jesus, mas crer em Jesus parece que fica um pouco vago. Tem pessoas que creem em Jesus por causa dos sinais e maravilhas, mas Jesus não se confia nessas pessoas. Está escrito lá em Evangelho de João 2, verso de 23 a 25, aqueles que vendo os sinais que Ele fazia, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a elas. E outras oportunidades, por exemplo, quando Jesus trouxe aquele lindo discurso, lá em João capítulo 8, muitos judeus creram no seu nome, creram. Então, Jesus disse àqueles judeus que haviam crido no seu nome, que se eles conhecessem a verdade os libertariam. Então, quando falou em liberdade, eles retrocederam, dizendo que eles nunca foram escravos de ninguém,
mas eles já estavam na terceira escravatura humana do Império Romano. A escravatura maior é a escravatura do pecado. Irmãos, o nosso pecado, Jesus, Ele destruiu ele lá no Calvário. Ele destruiu a fonte pecaminosa. O velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado fosse destruído. E nós cremos, como diz Romanos 6,8, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. É a única maneira adequada de crer em Jesus e ter a convicção, a certeza da salvação, é como diz a palavra de Deus, crer como está escrito. Paulo fala em 1 Coríntios 15:2, dizendo o seguinte: se vocês não crerem como está escrito, a vossa crença é uma crença em vão. Nós vamos tornar apenas crentes religiosos, evangélicos, mas vazio do Evangelho. Agora, quando nós cremos naquilo que Cristo é em realidade espiritual, morremos, ressuscitamos com Cristo, Cristo é a nossa vida. Crer é diferente de aceitar. A palavra crer, ela também tem uma conotação de receber. Lá no Evangelho de João 1, verso 12, está escrito assim, presta atenção: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Entende? Então, crê, eu recebo. Então, se eu recebo e não creio, a coisa fica meio estranha. Então, por isso que a conotação de receber, ela é muito idêntica com crer. Nós não aceitamos a Cristo, nós recebemos a Cristo porque nós cremos em Cristo e cremos de uma maneira adequada. Qual é a maneira adequada de crer em Cristo e ter a convicção, a certeza da salvação ou do seu novo nascimento? Muito simples. João escreveu lá no seu Evangelho, capítulo 3, verso 14, lá está escrito assim, quando Jesus, ele lembra daquilo que, lá em Números, capítulo 21, quando aquele povo era mordido por aquelas serpentes abrasadoras, porque Deus enviou aquelas serpentes abrasadoras para picar o povo, porque aquele povo era um povo murmurante, um povo que reclamava. Deus supria eles em tudo, no deserto. Então eles reclamavam, eles murmuravam. O que Deus fez? Mandou as serpentes abrasadoras para picar aquele povo e o povo começou a morrer. Então eles clamaram a Moisés: estamos morrendo. Então Moisés clamou ao Senhor e veio a resposta do Senhor dizendo o seguinte: levanta uma haste com uma serpente de bronze e todo aquele que for picado pela serpente, olhar para aquela serpente, ficará curado. E Jesus, ele disse assim lá em João 3,14, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado na cruz. Para quê? É o propósito. Para quê? Todo que nele crê, Jesus na cruz, tenha a vida eterna. Então, a maneira adequada, segundo a palavra de Deus coloca para nós, é crer como está escrito. Porque, irmãos, se nós tivéssemos experiências divergentes, ou cada um tinha sua experiência com o Senhor, aquilo que concerne a salvação, então nós não precisaríamos nem da Bíblia, porque a Bíblia, o Espírito sempre vai nos guiar a toda a verdade. Jesus disse em João 16, quando Ele vier, Ele vos guiará a toda a verdade. Primeiro Ele nos convenceria do pecado, mas o Espírito sempre vai guiar-nos a toda a verdade, que é o seu Filho e aquilo que Ele fez no Calvário, por cada um de nós. Então, o Espírito nunca vai se contradizer aquilo que Ele inspirou homens para fazer, porque é Deus. E onde o Espírito trabalha, o Filho e o Pai também trabalham. O Pai planejou a obra, o Filho executou a obra e o Espírito aplica a obra da cruz em nós. Compreende? Então isso nos dá para nós certeza plena da salvação. Então, se nós de fato somos filhos de Deus em Cristo Jesus, pode ter certeza de uma coisa: como Ele foi com Moisés, será conosco, como Ele foi com Abraão, Ele vai ser conosco também. Aqui, irmãos, nesse contexto aqui, Deus assegurou a Abraão
que ele era o excelente galardão, ou o grandíssimo galardão. Porque, irmãos, olha o discernimento que Abraão teve aqui nos versículos predecedentes aqui. Olha aqui no capítulo 14, aí pertinho aí, quando verdadeiramente, aqui no partir do versículo 21, porque Abraão foi um conquistador, ele foi um vencedor, claro que Deus era com ele, né? E aí ele diz aqui no versículo 21, então disse o rei de Sodoma a Abraão. Rei de Sodoma aqui está prefigurando o diabo, uma figura de Satanás. Olha o que ele disse: dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Olha se a coisa hoje não está diferente. O que Satanás oferece para as pessoas? Bênção. Tanto é que a maioria das pessoas, cristãos, filhos de Deus, talvez por não ter uma mente renovada, vai se reunir como igreja, mas em busca de quê? A grande maioria é para buscar as bênçãos, não é assim? Irmãos, essa é uma forma totalmente inadequada de se reunir. Nós nos reunimos debaixo do nome do Senhor Jesus Cristo para aprender Cristo. Ele é o ensino, Ele é o ambiente, Ele é a nossa sala de aula. Nós não aprendemos a respeito de Cristo, aprendemos a Cristo. Ele diz lá em Mateus capítulo 11, versículo 29, aprendei de mim, vocês não vão aprender a meu respeito, aprender de mim, eu sou o ensino, eu sou a doutrina de vocês. Eu sou manso e humilde de coração. Então, quanto mais nós aprendemos dele, mais nós vamos encontrar nessa pessoa do Senhor Jesus Cristo descanso para as nossas almas, porque ele é também o nosso descanso. Então, tudo que nós precisamos está em Cristo. Cristo é para nós o excelente galardão. Então, irmãos, com relação às bênçãos, o Senhor Jesus, por Ele ter cumprido toda a lei e os profetas, lá em Deuteronômio 28, de 1 a 14, ali está descrito todas as bênçãos que nós, filhos de Deus, recebemos quando cremos no Senhor, porque Ele cumpriu a lei. Ele cumpriu a lei, aquelas bênçãos de Deuteronômio 28, de 1 a 14, elas virão atrás de nós, e elas nos alcançariam, porque Cristo cumpriu. Então, Deus o Pai colocou todas as bênçãos em Cristo, porque Ele cumpriu todas as coisas. E quando cremos que morremos com o Senhor, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, então a pessoa de Cristo, ela atrai para nós todas as bênçãos espirituais. Por isso que Efésios 1:3, a palavra fala assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, não vai te abençoar, nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, nunca fora de Cristo, em Cristo, e Cristo está em nós. Olha, irmãos, que privilégio nosso, como nós somos abençoados, se tivermos olhos abertos para contemplar o Cristo que habita em nós. Então, o Pai, Ele derrama as suas bênçãos sobre nós. Naquilo que concerne aos galardões, irmãos, Deus já havia prometido que em Cristo nós seríamos galardoados. Deixa eu colocar de uma outra maneira como está escrito. Ele não faria outra coisa a não ser nos abençoar. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Abra comigo, por favor, no profeta Jeremias, no capítulo 32, são as promessas das bênçãos do Senhor para nós, o seu povo. Jeremias, capítulo 32, vamos ver aqui a partir do verso 38, aqui começa de novo falando do novo nascimento, né? Que vai ter a troca de coração aqui. Primeiro, olha o 38, que interessante que é esse versículo, 32 de Jeremias, versículo 38.
Vamos ler alguns versículos deste capítulo aqui, alguns trechos. Diz assim o verso 38, que começa aqui um parágrafo. Eles, aqui é Deus dizendo, através do profeta Jeremias, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Essa expressão, eu serei o seu Deus, aqui, se fosse a partir da ressurreição de Cristo, Deus colocaria assim, eu serei o seu Deus e o seu Pai, porque ainda esses irmãos não eram filhos de Deus ainda, eram filhos de Deus desde a fundação do mundo, mas em realidade a obra não havia sido consumada no Calvário, embora no coração do Pai já havia tudo consumado. Como eu disse algumas vezes aqui, Deus, Ele vê o final antes do começo. Primeiro Ele termina a obra para começar a obra em nós. Então aquele que em vós começou uma boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Então até o dia de Cristo, da volta de Cristo, Ele vai completar essa obra. E se você creu no Senhor, você pode ter certeza de uma coisa, Ele já concluiu a obra dele na tua vida, mas nós estamos ainda no processo, porque Deus vê na eternidade, Ele vê todas as coisas, princípio, meio e fim, na nossa história linear, não é cíclica, mas linear. Então, Ele já contemplou tudo. Então, eu serei o seu Deus, sendo Ele o nosso Deus, e hoje Ele não é apenas o nosso Deus. 1 João 3,1 fala assim, bendito Deus e Pai. 1 João 3,1 fala assim, vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Então, hoje Ele é nosso Pai, porque cremos em Cristo Jesus. Então, hoje Ele é nosso Deus e Pai. Serei o seu Deus, Ele é para nós o nosso excelente galardão. E Ele continua dizendo no verso 39 aqui, outra maneira de falar sobre o novo nascimento. Dar-lhe-eis um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e bem de seus filhos. Que promessa linda aqui, irmão. Percebe o que significa ser habitado por Cristo? Quando de fato, não é temer a Deus apenas um dia, temer aqui todos os dias, para o seu bem, para que eu abençoe e para que eu abençoe também os seus filhos. Agora, veja o versículo 40. Farei com eles aliança eterna, uma aliança inquebrável. Se é eterna, ela não pode ser quebrada. É um concerto maravilhoso. Claro, está apontando para Cristo. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Lhes fazer o bem significa que Ele está dizendo o seguinte, eu não farei outra coisa a não ser abençoar vocês. Mas e naquelas horas, irmãos, que vamos passar por dificuldade, sofrimento e dor e perdas? Aquilo para nós é que na hora da dor, nós não conseguimos enxergar os cuidados do Senhor. Mas o momento da dor, aquele momento ali, para nós, é um momento muito abençoado. Nosso coração vai estar quebrantado, compungido, vamos ter mais sensibilidade. Ontem eu participei de um velório e a pessoa, quando me viu, chegando, estacionei o carro, foi lá, entrou para dentro correndo, porque queria que ela estivesse lá, e me deu um abraço e falou, puxa, como foi importante que você estivesse aqui. Eu sabia que você viria. Que coisa linda, né? Mas é um momento assim, eu normalmente não costumo chorar em velório, mas ontem eu fiquei muito emocionado, né? Porque a pessoa também contou uma experiência para mim muito interessante, dizendo o seguinte, olha, vamos ter que entubar a tua mãe, 79 anos, e de repente ela saiu, se ajoelhou e falou, Senhor, leva a minha mãe antes que ela seja entubada. E foi exatamente isso que aconteceu. O médico tentou entubá-la, mas ela já tinha acabado de falecer. Olha que bênção. Então Deus cuida. Foi um momento que lá foi verdade. Quando a pessoa está falando a verdade, aquilo nos impacta. Quando nós temos uma experiência, quando nós falamos daquilo, aquilo nos impacta. Nós não podemos pregar a Cristo se não tivermos Cristo. Pedro falou lá em Atos 3,6, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aquele paralítico foi impactado, teve que levantar e andar.
pela autoridade da vida de Cristo que estava em Pedro. Que lindo! Então aqui, irmãos, isso aqui deve alegrar o nosso coração, porque ele disse o seguinte, olha, farei, não é nós que vamos fazer aliança. Muito tempo atrás eu vi um jovem pregando, que conhece a mensagem da cruz, dizendo o seguinte, que nós que fizemos aliança com Deus. Isso é uma heresia, irmãos. Ele que fez aliança conosco. Farei uma aliança, farei com eles aliança eterna, segundo a qual, olha aqui, a qual, essa aliança estaria, não deixarei de lhes fazer o bem, porém o meu temor no seu coração, olha como ele nos ama agora aqui, irmão, para que nunca se apartem de mim. Irmãos, ele nos ama tanto, ele mesmo colocou o temor dele em nosso coração, para que nós nunca venhamos a nos apartar dele. Isso é que está escrito aqui, maravilhoso. Agora, olha o versículo 41, irmãos, o que mais nós precisamos, irmãos? Eu creio que se tivesse só esse texto na Bíblia inteira para nós, já era o suficiente. Ele fala no versículo 41, alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem. O Senhor se alegra em nós, porque o motivo da alegria do Pai está em nós, que é o seu Filho, entende, irmão? Então, o Senhor se alegra em nós por causa deles, e lhes farei bem. Olha a continuação do versículo, plantá-los-ei firmemente nesta terra. Nesta terra, essa terra aqui é a terra de Canaã, é a terra que é uma figura de Cristo. Canaã é uma figura de Cristo e da sua plenitude. Então Jesus, ou seja, o Pai nos iriam plantar em Cristo. Isso está escrito lá em Colossenses 2, versículo 6, nele radicados. Ou seja, em Gálatas 1,4 fala que ele nos desarraigou deste mundo, ou seja, a obra na cruz nos tirou deste mundo pela raiz e fomos plantados em Cristo, nele radicados. Vocês compreendem? Então nós estamos plantados em Cristo. Agora, nós nunca podemos nos apartar de Cristo. Por isso que existe uma grande diferença entre as pessoas que se convertem e as que são regeneradas. Uma pessoa que se converte, ela pode apostatar da fé, porque ela não foi feita uma pessoa filha de Deus em Cristo, ela foi convertida, ela virou-se, ela está seguindo este caminho, mas sem ter a regeneração. Lembra quando Jesus disse para Pedro, Pedro, quando na regeneração, fortalece a teus irmãos. Quando você for regenerado, fortalece a teus irmãos. Pedro caminhou com Jesus 3 anos e meio, mas não era regenerado. Nenhum dos discípulos era, porque Jesus não podia chamar eles de filhos de Deus. Mas quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, Jesus então disse para Madalena lá em João capítulo 20, versículo 21, mas vai, dize a meus irmãos. Agora Jesus poderia chamá-los de irmãos, porque Jesus ressuscitou, e a ressurreição, ela afiança a nossa justificação. Romanos 4, 25, aquele que foi entregue por causa dos nossos pecados e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, a convicção, a certeza de que fomos justificados é a ressurreição de Cristo. Ele ressuscitou. Então, cumpriu-se em mim e em você aquela palavra, aquele que está morto, justificado está do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, também viveremos com Ele. Entende? Se não morreu com Ele, você vai ser só religioso. Então nós morremos com Cristo. E queridos, então Ele colocou o temor dEle em nós. Nós somos plantados em Cristo, tirados do mundo pela raiz e plantados em Cristo Jesus, nele radicados. Agora, não tem como nós voltar mais atrás, porque se formos regenerados, nunca mais você vai voltar atrás, porque Ele não deixa, ainda que você queira. Agora, se você for convertido, você pode voltar atrás,
A gente sempre escuta, o irmão lá desviou. Ele nunca foi um homem regenerado. Nunca foi uma mulher regenerada. Porque os regenerados, diz a palavra de Deus, em João 6,37, Jesus disse assim: todo que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ele diz também lá em João 10, versículo 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. E todo filho de Deus é perseverante. Quem não é filho de Deus não é perseverante. Tanto faz como tanto fez. Reunião da igreja, eu já vou domingo, já vou sábado, já vou domingo cedo. Para que ir domingo à noite? Não é assim? O filho de Deus tem prazer na comunhão. O filho de Deus ama estar com os irmãos, porque ali, irmãos, a reunião da igreja não é algo comum. A palavra fala que é precioso aos olhos do Senhor a reunião dos santos. Quando a igreja se reúne, o Pai se alegra, porque Jesus orou pela unidade da igreja, e é nossa obrigação, segundo Efésios 4, versículo 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade. Preservar é algo que já foi feito. Então nós temos, é nossa responsabilidade agora, preservar a unidade, aquilo que já foi feito, no vínculo da paz. Então, Ele já fez a unidade, então agora é nossa responsabilidade preservar aquilo que já foi feito. Então, por isso que é maravilhoso, na vida de um filho de Deus tem uma coisa chamada perseverança. Persevera em oração, persevera na comunhão, na reunião dos santos, partir do pão. Tem prazer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E o Senhor se alegra no meio do seu povo. Jesus diz lá em Hebreus, Hebreus capítulo 2, ele diz que canta louvores no meio da congregação. Estamos louvando a Ele, Ele está no nosso meio, passeando nos candeeiros. Embora Ele habite em nós, Ele passa no nosso meio, vendo cada coração, cada intenção do coração, que tipo de louvor e adoração estamos entoando a eles. E Ele se alegra no nosso meio, Ele nos regozija no nosso meio, Ele tem prazer estar no nosso meio. É maravilhoso demais, irmãos. A reunião da igreja é algo incomum, pode ser comum para este mundo, que só participa das reuniões da igreja em épocas de eventos. Esses são os filhos do diabo, os filhos do capeta, não tem nada a ver com o Senhor. Mas eles se sentem muito bem. Vamos trazer um pregador famoso. Agora o nosso irmão César vai vir pregar aqui nessa comunidade, 7, 8 e 9 de outubro. Vai vir muita gente, irmãos, aqui. Claro que vai encher, não vai ter lugar para colocar as pessoas, mas a grande maioria é porque o povo brasileiro gosta de espetáculo. Olha, aquele irmão muito famoso vai pregar lá em Cidrolândia, vamos lá assistir. Não é assim? É assim. E muitos que estão por aí que não congregam, mas na época de eventos eles estarão aqui. E ainda fala assim, graça e paz, irmãos, com aquela hipocrisia toda. Povinho mais desgraçado, que tem que nascer de novo. Nós temos que orar para esse povo, para que Deus abra o entendimento deles, para que eles nasçam de novo, senão vai perecer tudo no inferno, irmão. Isso é triste, lamentável, mas eles não querem o Senhor, porque envolve uma cruz, envolve uma renúncia. Jesus, Ele disse assim, Ele não obriga. Lucas 9, 23, quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia toma a sua cruz e siga-me. É quem quiser. Se você quiser, você vai estar nele, Ele vai estar em você. Mas se você não quiser, Ele não vai aí segurar na camisa de força, não. Lembra daquele jovem rico? Eu fico imaginando ali os discípulos, olhando para aquele jovem rico, quando chegou para Jesus, disse o seguinte, bom mestre, Jesus já foi corrigindo ele, por que você me chama bom? Bom só tem um, que é Deus. Se bom só tem um, se você se acha muito bom, você está enganado a teu respeito, você é ruim, você é uma peste, igual eu, não vale nada, não vale o feijão que come, mas Cristo resolveu te amar, e te amou, até as últimas consequências, até a morte de cruz, para que pudesse dar para você uma nova vida, uma vida eterna.
uma vida abundante, que é o próprio Senhor, né? Não é que Ele vai dar uma vida, Ele vem para dentro de você, porque Ele é a vida, Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Que coisa linda, ô versículo precioso. Que segurança nós temos, irmãos. Nós não temos uma esperança morta. Nós fomos regenerados, 1 Pedro 1,3, para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Este é o evangelho genuíno, que não tem máscara, é o evangelho da cruz. Sem cruz não tem cristianismo, irmãos. Sem cruz não tem glória, não tem glória. Agora, queridos, quando eu falo que sem cruz não tem glória, e muitos acham que tem, vamos aceitar Jesus, vamos por outro caminho, você está totalmente perdido, iludido, enganado, porque para ir para a glória tem uma cruz. Deixa eu citar para vocês aqui um texto. Abra por favor comigo em Lucas capítulo 24. Vamos olhar aqui para um texto muito interessante, quando o Senhor Jesus, antes de ir para a cruz, Ele disse algo interessante aqui. Lucas capítulo 24, versículo 26. Olha que coisa linda aqui, irmãos. Então ele diz assim, vamos ler com bastante atenção. Aqui o contexto foi aquele encontro com os dois discípulos no caminho de Emaús. Um é o Cleopas, né? Está aí no versículo 18, o nome dele, e o outro nós não sabemos porque não aparece aqui. Eles vinham conversando sobre os últimos acontecimentos e Jesus se coloca no meio deles. E eles falaram para Jesus: você é o único que não conhece o que está acontecendo aqui? Você é o único que não conhece que o Jesus, o profeta, o Nazareno, ele foi morto? Será que você não sabe disso? Aí Jesus disse aqui no versículo 25, então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Agora olha o 26, porventura não convinha que o Cristo padecesse cruz, padecimento aqui é cruz, padecesse e entrasse na sua glória. Irmão, não tem como você entrar na glória se é exemplo de Cristo não passa pela cruz. Não convinha que o Cristo morresse, padecesse, fosse para a cruz e entrasse na sua glória. Então, irmãos, para nós não é diferente, irmão. A palavra fala em Atos 14, versículo 22, que é através de muitas tribulações que nos importa entrar no reino de Deus. E através não de uma, duas, através de muitas tribulações, nos convém entrar no reino de Deus. E Lucas aqui, volta para trás aí, capítulo 17, versículo 21. Lucas 17, verso 21. Uma coisa aqui é muito interessante sobre o reino do Senhor que está em nós. Esse reino hoje pela fé já está em nós, e pelo fato deste reino estar em nós, nós enfrentaremos muitas tribulações para sermos aperfeiçoados. Essa é a bênção do sofrimento na vida do Filho de Deus, porque Tiago, ele disse assim, Tiago 1:2, irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Ter motivo de alegria por passar por várias provações, mas isso aqui é inconcebível. É inconcebível sim para uma mente totalmente carnal, mas para uma mente espiritual, aquele que tem, a sua mente está sendo renovada, ele não tem nenhuma dificuldade em perceber isso, porque ele sabe, irmão, que a vida de Cristo em nós irá atrair rejeição, sofrimento, angústia, dor e perda, mas Ele irá transformar tudo isso em bênção para nós. Qualquer maldição que é lançada sobre nós, Ele disse lá em Neemias 13, verso 2, que Ele transformaria a maldição em bênção. Lembra de José,
lá no Egito, ele disse lá em Gênesis capítulo 50, um dos últimos versículos ali, dizendo para os seus irmãos: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, mas Deus transformou em bênção, para dar o fim que vocês estão vendo hoje. Vocês estão acolhidos aqui no Egito. E José estava prefigurando Cristo. Então, irmãos, não fica preocupado quando as pessoas te maltratam, te rejeitam, te cospem na cara, quando elas falam mal de você. Jesus disse assim, olha, bem-aventurados sois quando, lá em Mateus capítulo 5, versículo 12, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, maltratarem, mentindo, disserem todo o mal contra vós outros. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Então, o galardão tem um preço, mas o cristão sabe que, irmão, quando vem a tribulação, quando vem o sofrimento, é para o nosso bem. Ou então, aquele versículo de Paulo não faz sentido. Muitos falam assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas quando vem aquele tempo de angústia, de aflição, de tribulação, o que eles falam? Ora por mim que eu estou tão terrível aqui, aquela coisa toda, ficam aí. Não, irmãos, aquilo lá está contribuindo para o teu bem, porque tudo vem das mãos de Deus. Nós reconhecemos hoje, antes não, mas hoje conhecemos o Senhor, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, até o sofrimento, até a dor, até a rejeição, de alguma maneira fará muito bem para nós. E, irmão, quando verdadeiramente nós compreendemos isso da parte do Senhor, você vai descobrir, eu falei para vocês aqui daquele católico, São Francisco de Assis, vou reiterar novamente aqui. São Francisco de Assis era um homem que conhecia o Senhor, um católico, conhecia o Senhor, amava o Senhor, ele estava tão íntimo com o Senhor, chegou um tempo da vida dele que tudo começou a ser plano, ser bênção. Ele disse assim, em oração, Senhor, o Senhor se esqueceu de mim? Senhor, cadê o sofrimento, Senhor? Cadê as tribulações? Sabe o que o apóstolo Paulo diz a respeito disso? Abra em 2 Coríntios capítulo 7, 2 Coríntios capítulo 7, irmãos, isso é tão maravilhoso, irmãos. Eu estou introduzindo hoje para domingo que vem nós começar a aprofundar sobre os galardões. Precisamos saber como eles vêm até nós, como eles chegam até nós e como nós vamos lidar com os galardões que eles dão para nós, porque são muitos, irmãos. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 4. Olha o que Paulo está dizendo aqui, olha só. Muito grande, 2 Coríntios 7, versículo 4. Muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Agora, olha aqui que Paulo diz aqui. Sinto-me grandemente confortado. Por que grandemente confortado? Porque o conforto que vinha para Paulo era do grande eu sou. Grandemente, o conforto que ele nos dá é do tamanho dele. Sinto-me grande, é uma palavra aqui indefinível, o grego não consegue definir essa palavra aqui, grandemente. Como é que você vai, uma coisa grandemente? Qual o tamanho? É grandemente. Então, sinto-me grandemente confortado, ele já disse isso aqui, em 1 Coríntios 1, versículo 3, eu sou aquele que vos conforta, o Senhor, né? Grandemente confortado e transbordante de júbilo. O que é júbilo, irmão? O que é júbilo? É uma alegria indizível. Não dá para você tentar decifrar ou você tentar dissecar o que significa júbilo. Um júbilo do regenerado. Então, sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo. Aonde é que Paulo sentia júbilo transbordante? Em toda a nossa tribulação. Está vendo aqui, irmão? Isso é cristianismo verdadeiro. Não é esses
desses crentes, aleluias e glória a Deus, e quando vem o sofrimento, amaldiçoa até a sogra, a neta do sogro, e por aí vai lá para trás, lá. É uma coisa absurda. Mas, irmãos, agora deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos aqui. O que Paulo tinha e que nós não temos? Cristo não é a nossa vida? É a nossa vida. Cristo não era a vida de Paulo? E por que nós somos tão doídos? Tão cheios assim de não me rele, não me toque. Se pisar no meu calo, meu Deus, misericórdia. O que Paulo tinha que nós não tínhamos, que nós não temos? Se é Cristo, então tem alguma coisa errada com o nosso cristianismo. Temos que avaliar aos pés do Senhor se verdadeiramente cremos que morremos e ressuscitamos com Cristo. Senão o nosso cristianismo é brincadeira, irmão. Sem a morte do pecador no corpo de Cristo, não há cristianismo verdadeiro. É o falso. Porque, irmãos, tem tantos crentes cheios de autocomiseração. O que é autocomiseração? Crentes dodói. Quando eles são confrontados, são corrigidos, eles querem ou pensam assim: não, naquela comunidade eu não quero nem passar perto, lá só tem demônios, lá só tem... Por quê? Sabe por que eles falam isso? Porque, irmãos, Deus, não se esqueça disso, Deus não é teórico, Deus é prático, e Deus, quando quer tratar conosco, Ele vai usar quem? Vai usar um irmão, vai usar uma irmã, não para apontar o dedo do teu erro, mas para te corrigir. Ele vai usar um irmão. E quando o irmão nos corrige, a gente fica todo enmanteigado, já se derrete todo, né? E já ligamos para um, para outro: olha, eu fui muito ofendido lá naquela comunidade. Os irmãos lá me falou mal de mim. E é você que está falando mal dos outros, seu fofoqueiro e fofoqueira. Vai para a cruz, vai morrer. Creia na sua morte e ressurreição com Cristo. Lembra lá em Atos capítulo 16, abra comigo, por favor. Vamos ler aqui 2 versículos maravilhosos. Paulo, aqui o contexto, depois que ele expulsou o espírito de uma jovem adivinhadora, ele foi preso. Ele foi preso e os soldados desceram além em Paulo e Silas. Bateram bastante nesses dois. Olha só, 16, versículo 23, diz assim, Atos 16, versículo 22, aqui, irmãos, olha, 16, 22, levantou-se a multidão unida contra eles, Paulo e Silas, né? E os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Quem são esses aqui, irmãos, que mandaram açoitar Paulo? Eram aqueles que conheciam a Bíblia, conheciam o Antigo Testamento, conheciam a lei de Moisés. Mandaram açoitar Paulo. Por quê? Porque Paulo expulsou o espírito de adivinhador de uma jovem possessa, né? E a pregação de Paulo ali era Cristo e a cruz. E aí depois, olha o 23, depois de lhe darem muitos açoites, mas bateram com força com Paulo, porque quando você bate em alguém, você não vai bater assim, eu te amo, então por isso que vou te bater. Não, bater com raiva. Imagina como é que açoitaram Paulo e Silas. Era muita gente. E aí, depois de darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, o carcereiro, recebendo ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Agora veja aqui. Isso aqui, irmão, segundo alguns estudiosos, foi mais ou menos umas 2 horas da tarde que eles apanharam. Foram para o cárcere com as costas rasgadas. Depois que o sangue esfria, aí que piora, a dor aumenta. Veja aqui, e aí, por volta, verso 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão os escutavam.
Gente, eles tinham tudo para dizer o seguinte: Senhor, nós estamos aqui por causa da tua obra, nós apanhamos, ó Senhor, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Não, oravam e cantavam louvores a Deus. Isso não é uma loucura, irmãos? Claro que é loucura, mas isto aqui significa vida de cruz. E neste mundo onde o nosso Senhor foi crucificado, você não espera receber coisas boas, se você é um filho de Deus. Mas aí, irmãos, Deus não se conteve. O que foi que aconteceu aqui? De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Consequentemente, aqui, na sequência da leitura, o carcereiro foi salvo, ele e toda a sua casa. Porque muitos pensam assim, como diz aqui nesse versículo, mais para frente você vai encontrar, quando o carcereiro perguntou para Paulo: o que devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Muitos pensam assim: bom, eu sou pai, tenho minha esposa mãe, então meus filhos estão aí perdidos, então eu creio no Senhor, Deus vai alcançar eles. Não vai, não é esse sentido aqui não. Porque aqui, se você continuar a leitura, o que foi que aconteceu aqui, irmãos? Versículo 34, olha só aqui. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Mas se eles creram em Deus, como que eles creram em Deus? Vamos voltar um pouquinho para trás aqui. Quando Paulo, as cadeias caíram, o carcereiro ia se suicidar. Quando Paulo viu que aquele carcereiro ia se suicidar com aquela espada, Paulo gritou. Acho que se fosse algum de nós, né? Vai, aí, tá vendo só o que Deus está fazendo? Morra agora, se mata você mesmo. Não, mas Paulo gritou: não te faças, versículo 28, mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Olha o 32, e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma noite, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Mas Paulo pregou para eles a palavra e todos vieram a crer, irmão. Percebe? Mas aqui, queridos, Deus não vai galardoar ninguém quando vem um sofrimento, a tribulação. Você murmura, você reclama, você chuta o teu cachorro. Não, não vai ter galardão para você, irmão. Você precisa de conhecer quem habita em você, Cristo. Ele já sofreu tudo por nós, irmãos, e habita em nós. Agora, nós vamos, com a ajuda do Senhor, avançar um pouquinho sobre a questão de Abraão lá, para a gente ver alguns detalhes interessantes aqui. Vamos voltar para o nosso texto base lá. Eu fiz uma digressão um pouco extensa aqui, mas já voltamos. E aí, versículo 15, capítulo 15, verso 1 de Gênesis. Depois destes acontecimentos, irmãos, Abrão, ele estava aqui fraquinho, talvez já quase desanimando, né? Ele rejeitou todos os bens ali do rei de Sodoma, não quis nada, porque Abrão entendia da parte do Senhor que aquele rei de Sodoma poderia dizer para ele, está escrito aí logo nos versículos sequentes do capítulo 14, se eu receber os teus bens, você vai dizer, eu enriqueci Abraão. Não, a minha riqueza não vem de você, minha riqueza vem do Senhor. Tanto é que o Senhor depois, ele reafirmou para Abraão aqui, olha, teu galardão será sobremodo grande. Irmãos,
e não apenas galardão, ele diz para Abraão o seguinte, olha, irmãos, aqui, depois destes acontecimentos, a coisa que nos chama a nossa atenção aqui, que começou com Deus falando, foi Abraão falando, foi Deus falando, porque Deus viu que Abraão estava já desanimado, quebrado, frustrado, por isso que nesse capítulo aqui vai mostrar, não aquele Abraão forte, aquele Abraão vencedor, e sim um Abraão quebrado, um Abraão fragilizado, um Abraão, vamos dizer assim, só os cacos. E ele estava a ponto, aqui nesse capítulo 15, verso 1, a ponto de desistir. Ele estava quase desistindo, pois a dúvida e a incerteza estava chegando na vida de Abraão. Mas nessas horas, irmãos, Deus intervém. Deus intervém de uma forma tão maravilhosa. Sabemos disso porque neste capítulo 15 aqui, não começa com Abraão, mas sim com Deus. E qual que é a primeira palavra que Deus diz para Abraão aqui? Olha só, depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse, para fortalecer Abraão, não temas. Oh, palavrinha gostosa, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, eu não vou lhe dar para você um escudo, Abraão, eu sou o teu escudo que irá lhe proteger de todos os teus inimigos. Então, Abraão começou a ficar reanimado aqui. Escudo é para proteger de todos os inimigos, essa que é a ideia. Naquele cântico de Zacarias, capítulo 1, de Lucas, versículos 70 até o 72, ali vai mostrar que vamos ver diante do Senhor, que Ele nos suscitou uma salvação plena e completa para que nos livrasse de todos os nossos inimigos. Então a palavra sempre se repete. Então se nós temos Cristo, Cristo é o nosso grande galardão, é o nosso sobremodo galardão, nosso grandíssimo galardão, e Ele, Cristo, é o nosso escudo. Lembra lá de Zacarias, que ele disse assim, Deus dizendo através do profeta, todo aquele que tocar em vós, tocará na menina dos meus olhos. Lembra de Saulo, de Tarso? Ele perseguiu os cristãos. Quem que ele estava perseguindo, irmãos? Era o próprio Senhor. Tanto é que quando o Senhor apareceu para ele lá em Atos 9, caminho de Damasco, o que Jesus disse para ele? Primeiro se revelou com aquele clarão, aquele facho de glória, e ele caiu por terra, rosto em terra, tentou abrir os olhos, estava cego, e ele ouviu a voz do Senhor, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Talvez Saulo quis saber ainda, quem era que falava com ele, quem és tu, Senhor? Aí Jesus respondeu para ele, eu sou Jesus a quem tu persegue. Saulo, você está perseguindo a mim, perseguindo a minha igreja, perseguindo os meus discípulos, está perseguindo a mim. Irmãos, hoje não é diferente, quem nos persegue, quem nos maltrata, quem deseja o nosso mal, está fazendo com o próprio Senhor. Então não se vingue, a vingança pertence a Ele, espera no Senhor, irmão. O Senhor não vai deixar ninguém sem a vingança dEle. Pode aguardar, pode esperar, é questão de tempo, irmão. Mas nós queremos fazer, né? Aquela pessoa aí, eu quero que ela se exploda para lá, não é assim? Vamos esperar, se você orar por ela, você acaba com ela. Se você quiser derrotar teu inimigo, ame o teu inimigo. O amor de Deus é irresistível. Ninguém pode resistir, irmão. Os nossos inimigos não resistem ao amor de Deus. Quando Judas foi para trair Jesus, quando ele traiu Jesus, dar aquele beijo para identificar quem era Jesus, Jesus disse assim, amigo, oh amado da minha alma, eu te amo, Judas, a que vieste? Aquilo eu creio que impactou Judas. Judas, eu sabia que você iria me trair, mas meu amor por você nunca foi menos do que os meus discípulos. Por isso que Jesus chamou de amigo.
Nós, antes do novo nascimento, éramos inimigos de Deus. Nós éramos inimigos, nós tínhamos Ele como inimigo, mas Ele nunca nos teve como inimigos. Jesus disse lá em João, capítulo 15, ninguém tem maior amor do que este, o de dar a sua vida pelos seus amigos. Vocês são criação minha, eu amo vocês, eu quero habitar dentro de vocês, mas para que eu habite dentro de vocês, eu tenho que remover o pecado de vocês, para que eu possa morar aí dentro. Ele não vai viver uma vida, morar no interior de uma pessoa que ela não foi regenerada, que seu pecado não foi removido, irmão. Nós precisamos de crer neste fato consumado do Calvário. Cristo habita em nós porque o nosso pecado foi removido e você não é mais um crente, você não é mais um evangélico, você é um santo de Deus em Cristo Jesus, você é um filho amado do Pai. Isso faz toda a diferença, irmão. Coisa linda aqui. E o que mais que ele disse aqui, olha, o teu galardão será sobremodo grande. O que Deus estava dizendo para Abraão aqui? Abraão, aqui a ideia é o seguinte de galardão, como Cristo de fato é para o seu povo, em sua pessoa, seus ofícios e sua graça, sendo tudo deles e tudo para eles, então nós temos em Cristo todas as bênçãos, e Cristo está em nós, então você é um homem, uma mulher abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Agora, irmãos, o que precisa de nós é se dedicar mais ao Senhor. Nós vemos uma vida, parece como que tão distante dEle, fazemos o que nós achamos que é melhor, fazemos coisas sem consultar o Senhor, a gente sempre está retrocedendo nesta vida, naquilo que concerne aquilo que Ele tem proposto para nós, porque nós não ouvimos a voz dEle, nós somos dono do nosso próprio destino, e não é assim. A nossa vida deve ser colocada aos pés do Senhor, para que Ele a governe, para que Ele a dirija, para que Ele leve a um bom termo, assim Ele disse, né? Então, diz para Abraão, Abraão, não temas. Irmãos, eu sei que sempre na minha e na tua vida haverá tempos de angústia, tempo de fraqueza, tempo de medo e também de desânimo. Nós temos que aprender com Davi, receber aquela palavra para nós. Sabe qual foi a lição que Davi passou para seu filho Salomão, para que Salomão então não desanimasse? Se vocês puderem abrir comigo em 1 Crônicas, capítulo 18, versículo 20, temos uma palavra aqui, irmãos, palavra muito boa, palavra maravilhosa, palavra do Senhor. 1 Crônicas 18, versículo 20, que palavra boa, palavra que fortalece, palavra que traz ânimo. 2 Crônicas 18, 20, perdão, 1 Crônicas 28, 20, desculpe, capítulo 28, versículo 20, 18, 1 Crônicas 28, versículo 20, olha aqui, irmãos, que palavra de encorajamento, que palavra de incentivo para seu filho Salomão. 1 Crônicas 28, 20 diz assim a palavra: disse Davi a Salomão seu filho, sê forte e corajoso, e faze a obra, não temas, nem te desanimes, porque o Senhor teu Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Porque Davi estava prevendo aqui, e ele estava prefigurando Cristo também, que Salomão, seu filho, ia enfrentar muitas dificuldades e que isso poderia desanimá-lo. Mas de onde que Davi aprendeu isso? Lá de Josué, capítulo 1, 8 e 9, quando Deus disse para Josué, meu servo é morto, você agora vai dirigir meu povo para entrar na terra. Sê forte e corajoso, eu vou ser contigo, não te desanimes, não te mandei eu ser forte e corajoso? E eu vou estar com você todos os dias, não vou te deixar, não vou te abandonar.
Então, Davi pegou esses conselhos bíblicos e passou para o seu filho Salomão. Olha, ser forte e corajoso, não te desanimes, não temas, o Senhor teu Deus, que é o meu Deus, há de ser contigo, Ele não vai te deixar, Ele não vai te desamparar. Percebe? Todos os dias da sua vida. Outro versículo, se vocês quiserem acompanhar comigo, Salmo 27, versículo 1. Muito lindo aqui, irmãos, que palavra de ânimo para nós. Esse capítulo 27 nós temos que ler de joelhos, porque é um versículo que fala, primeiro, do nosso anseio pelo Senhor, em segundo lugar, das recompensas que Ele dará para nós, as suas vitórias. Olha o versículo 1. O Senhor, Salmo 27, 1. O Senhor é a minha luz. Então você tem uma luz, que é o próprio Senhor. A minha luz e a minha salvação. Se o Senhor é a tua luz e a tua salvação, aí Ele faz uma pergunta: de quem terei medo? Como que eu posso ter medo se o Senhor é a minha luz e a minha salvação? E Ele continua ainda: o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Tem muita gente aí que pela de medo do diabo. O diabo é servo de Deus, é criatura de Deus, está a serviço de Deus. Às vezes Deus usa até o diabo para nos abençoar, como fez com Jó. O diabo não faz nada se o Pai não permitir. Mas e aquele texto lá de 2 Coríntios 4, versículo 4? Que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. De novo quero reiterar, Deus só vai permitir que Satanás cegue os incrédulos. Aqueles que vão crer no Senhor, vão crer. Percebe? Quem são esses que Deus permite que Satanás os cegue? Incrédulo. Aqueles que, segundo Tessalonicenses 2, versículo 9 e 10, diz assim: aqueles que não acolheram o amor da verdade para serem salvos, por esse motivo Deus envia-lhes a operação do erro para que eles creiam a mentira. Por quê? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Como que Deus envia a operação do erro? Para eles darem crédito da mentira. Em que sentido? Ele permite que Satanás cegue. Mas Deus envia a operação do erro, mas para quem? Para crente. Crente não renascido, crente que não quer a verdade. Então, eles estão dentro das igrejas evangélicas, com a Bíblia na mão, lendo a Bíblia, mas Satanás cegou o entendimento desses incrédulos, para que a luz do Evangelho da graça não seja revelada a eles. E eles acham que são salvos. Eu aceitei Jesus, fui batizado, e eu estou na bênção, e eu canto no louvor, e aquela coisa toda, e campanhas, e aquilo, morrer vai para o inferno. Nunca creram. Quando você prega a verdade para esses crentes, eles ficam como que paralisados. Essa é uma mensagem estranha, é esquisita. A igreja de vocês tem essa doutrina, nós temos a nossa doutrina. A igreja de vocês tem essa, Cristo. A nossa igreja tem nossa igreja tem outra doutrina, é diferente da doutrina de vocês. Irmãos, não pode haver divergência naquilo que concerne a salvação, não tem como. Como que se na minha Bíblia está escrito assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravo. E na tua Bíblia está escrito de qual forma, qual a maneira? Então, Judas ele diz assim, fala da nossa comum salvação. Se é comum, e aqueles que creram na sua morte, sepultamento e ressurreição juntamente com Cristo. Quem não creu neste fato, irmãos, vai aceitar Jesus, vai fazer campanha disso, vai fazer campanha de 9 dias, de 7 dias e por aí vai, mas sem ter a realidade espiritual. E Jesus foi muito claro para Nicodemos: aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Mas para os que são nascidos de novo, sabe que o reino
para a gente entrar no reino, o reino tem que estar dentro de você primeiro, em realidade espiritual. Aquele texto que eu mandei vocês abrir e não citei, mas vou citar agora, em Lucas 17, versículo 20 e 21. Primeiro, para que você seja salvo, o reino de Deus só pode ser visto na sua vida quando ele for colocado aí dentro de você. Lucas 17, 20 e 21. Então Jesus aqui está tratando com aqueles fariseus. E Jesus disse assim para eles, Lucas 17, versículo 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, é um reino invisível. Agora, olha o 21. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Percebe? Não está fora, não está lá, não está aqui, não está acolá. O reino de Deus está dentro de vós. Nascemos de novo, nós vemos o reino. O reino está dentro de nós e nós vamos com este reino, para a glória, onde está o nosso amado Senhor, onde nós já estamos lá pela fé, porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém. Vamos orar. Pai, graças te damos pelo tempo que passamos aqui diante do Senhor, ouvindo a Tua palavra. Pai, frutifique essa palavra, Pai, porque é a Tua palavra. Pai, imprime ela em nossos corações e mentes, que o Teu Espírito faça com que ela trabalhe em nós, para que ela nos fortaleça, para que ela nos traz entusiasmo, para que ela jamais venha permitir que nós venhamos a desanimar. Pai, aumenta-nos a fé, Pai, vivifica-nos para que possamos invocar o Teu santo e bendito nome. Muito obrigado por esse tempo que passamos aqui juntos. Entregamos nas Tuas mãos a Tua palavra para que nós sabemos que ela não voltará para Ti vazia, mas fará aquilo que lhe apraz e prosperará para a qual foi designada. Nós oramos em nome de Teu Filho Jesus. Amém.